Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Eu tô fazendo esse vídeo uma revisão bem rápida, não vai ser igual, logicamente, ao que a gente teve em sala de aula, já teve aula, né? Infelizmente, com esse problema aí dos combustíveis, né? Eu sei que é difícil o deslocamento, então eu resolvi fazer essa aula. A princípio, já digo para vocês que a avaliação ela vai ser de consulta, só que a consulta somente as anotações, né? O caderno, outras anotações que vocês tiverem feito, menos a utilização de dispositivos eletrônicos, celular, tablet, notebook, não pode utilizar por causa da internet. Mesmo sendo feita com consulta, as respostas serão invalidadas, né, se tiverem exatamente como está no livro ou nos slides, no material. Então, as respostas têm que ser interpretativas, ok? Então, a avaliação, já estou dizendo isso de antemão, porque na próxima semana são as pré-bancas e eu vou ter que participar, então não serei eu que aplicarei as provas, as avaliações para vocês, e sim alguma outra pessoa que vai aplicar, algum outro professor ou alguém da coordenação, alguém vai aplicar para vocês. Então, vamos iniciar. Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês o que eu tinha dito já nas apresentações. A gente começou estudando o comportamento organizacional individual, né? O comportamento individual dentro das organizações. Depois a gente viu a questão do comportamento de grupo, né? A partir disso que é a próxima avaliação, mas logicamente está tudo interligado. O comportamento das pessoas em grupo, ele muda, e depois a gente viu nas apresentações a própria estrutura organizacional. A estrutura organizacional ela também influencia em como o indivíduo se comporta dentro da organização. Então, será todas essas questões. Pontuando ali no primeiro slide, a gente tem, então, os temas, os fundamentos do comportamento de grupo. A gente tem equipes e grupos de trabalho, equipes, comunicação e liderança, poder e política, conflito e negociação, fundamentos da estrutura organizacional e a cultura organizacional. Então, esses são os temas que podem, né, cair na avaliação. Falando especificamente do comportamento de grupo, o Robbins vem nos dizer, e outras bibliografias, né, condensando, que existe estágios do desenvolvimento do grupo, que seriam 5. O primeiro deles é a formação, depois vem a tormenta, a normalização, o desempenho e a interrupção. O que seria então a formação? É quando o grupo está sendo criado, né? Por exemplo, vamos imaginar que uma empresa nova está abrindo uma filial em uma determinada cidade, então eles vão recrutar as pessoas e vão formar esse grupo. Nesse estágio, as pessoas ainda estão conhecendo o território, né? Tá nessa fase ainda de incerteza de como vai ser. O estágio seguinte é se instala uma tormenta para ver quem que vai ser o líder, como serão os papéis determinados nesse grupo, então tem essa questão da tormenta. Porque a gente vive, né, em sociedade hierarquizada, não seria diferente das organizações, né? Mesmo que sejam equipes autogerenciadas, a gente vai falar sobre isso posteriormente, tem ali, na verdade, sempre alguém que ocupa um papel de liderança, mesmo que não seja formalizado, né, institucionalizado pela organização. Então, os autores vêm nos dizer que nessa estágio da tormenta, podem acontecer alguns conflitos justamente para saber quem que vai liderar. No terceiro estágio seria a normalização. Então, são instituídos, né, quem são os grupos, é criada uma identidade grupal, né, uma certa coesão, e aí aflora também espíritos de camaradagem e tudo mais. Logicamente, pode haver conflito, mas a normalização é já um estágio onde a equipe já vai estar, né, esse grupo já vai estar mais normalizado, passa para esse estágio. O estágio seguinte, aí é o topo, né, onde o grupo pode chegar, que é o estágio do desempenho. Nesse estágio, todos os esforços vão coincidir, né, para o conhecimento e a compreensão mútuos.
Então, é o estágio que todo mundo gostaria que as equipes e grupos estivessem, né? Já onde está um desempenho muito grande, né? Pensando na melhoria contínua, pensando em desenvolver cada vez mais. Aí, grupos que, né, geralmente são dissolúveis com tempo determinado, tem a outra fase, que aí seria a própria interrupção. E, logicamente, pode haver também, de acordo com o desempenho da equipe, não necessariamente porque passou por uma equipe, né, chegou ali no desempenho, que ela vai ficar para sempre no mercado. Pode acontecer vários problemas internos, a troca de equipe, ou fatores externos que pode contribuir para a falência, e teria a questão da interrupção. Passando para o slide seguinte, tem a estrutura de grupo. Esse slide ali é muito importante, estudem todos esses cinco componentes aí da estrutura do grupo. Então, a estrutura do grupo vai estar linkado ali os papéis, as normas, o status, a coesão e o tamanho do grupo. Então, a maneira como tudo isso acontece dentro da organização, como está sendo institucionalizado e como que ocorre dentro da organização, vai influenciar diretamente no comportamento das pessoas e no comportamento do grupo, consequentemente. Os papéis. Todos nós assumimos papéis, né? Dentro de casa a gente pode ser o pai ou a mãe, a gente vai assumir esse determinado papel. No trabalho a gente vai ter um papel lá específico, com os amigos a gente vai ter outro papel. Isso é natural, nós assumimos determinados papéis. E o nosso comportamento varia de acordo com eles. Então, a gente vai, de repente, ser mais solto ou mais autoritário em determinados papéis que a gente acaba representando. E quando a gente vê que isso também tá tendo algum problema, alguma mudança, a gente consegue adequar também os papéis, né? A gente se comporta de determinadas maneiras, a gente tem essa capacidade de mudar. Aqui nesse papéis entra o experimento de Stanford, que a gente assistiu alguns trechos do filme, eu indiquei o filme para vocês. E aí, para ficar bem claro essa questão de papéis, lembre, né, do experimento de Stanford, ou Desembardo, né? Algumas pessoas podem chamar pelo nome do pesquisador, criador desse experimento, que aconteceu na década de 70. Então, lá a gente viu, né, vocês lembram do aprisionamento, os papéis lá instituídos, do guarda e dos prisioneiros. A gente viu também os papéis totalmente estereotipados, né, como a mídia acaba contribuindo para você formar o que é, né, o papel de um prisioneiro, como que deve ser o papel de um guarda, e a gente viu formas extremas de comportamento, né, tortura física, psicológica, que aqueles indivíduos achavam que era consistente com aquele papel. Então, eles assumiram aquele papel, alguns com uma agilidade, uma rapidez muito grande, outros demoraram um pouquinho mais, e alguns foram bem mais rigorosos do que outros. Então, ali a gente vê que a gente entrando dentro de uma organização, a gente, dependendo do papel que nos é instituído, que nos é dado, a gente acaba agindo de determinadas maneiras, que às vezes podem até nos surpreender. As normas são padrões aceitáveis, né, dentro de uma organização, e elas vão ditar, por exemplo, regras, padrões, né, comportamento do próprio indivíduo vão ser mediados por meio dessas regras. Então, o manual de funcionário, né, o que a empresa considera ética ou não dentro da empresa, como que tem que ser o comportamento, né, as normas do desempenho da pessoa, o que se espera, né, da produtividade. Tem também o famoso dress code, né, onde as pessoas, tem algumas empresas que acabam falando como que a pessoa tem que se vestir ou não vestir, etc. Então, são normas que tem dentro da organização. É interessante lembrar que os desvios de comportamento, como fofocas, assédios, né, morais ou até mesmo sexuais, eles só acontecem dentro de organizações que deixam que isso aconteça, vamos dizer assim. Então, eles só florescem onde eles são apoiados por normas coletivas. Então, se aquilo está naturalizado dentro da organização, ou a própria instituição, daí já parte da própria estrutura, não cria mecanismos ou programas para que isso não aconteça, para que vete isso pode acontecer dentro das organizações. Então, isso está interligado diretamente com a própria estrutura, né, as normas que acontecem dentro dessa organização.
Dentro das normas também a gente tem que lembrar da conformidade. O que que é a conformidade? Nós queremos ser aceitos, né? O ser humano ele quer ser aceito o tempo todo, não diferente dentro das organizações. Então, a conformidade, lembrem do estudo de Ash, lembram das barrinhas? As meninas do outro grupo, no primeiro bimestre, falaram, né, brevemente sobre esse estudo, eu pontuei novamente, e está novamente, né, tanto no primeiro quanto no segundo bimestre, citando esse estudo. Por quê? A conformidade, ela tende a ocorrer dentro das organizações porque nós queremos ser aceitos. E o que, que era o estudo de Ash? Ele colocou 3 barrinhas, né? Uma pessoa estava sendo testada, as outras já sabiam do experimento e elas disseram que uma barra era, era maior do que a outra, sendo que não era verdade. Né? Elas escolheram a resposta errada e todas as pessoas disseram qual que era aquela resposta e o último integrante, ele mesmo sabendo que aquela não era a barra maior, ele respondeu de acordo com a resposta das outras pessoas, justamente por causa dessa pressão que o próprio grupo exerce sobre o indivíduo. E aí lembre no capítulo de fundamentos do comportamento de grupo, tem o exemplo lá da NASA, que acabou fracassando, né, duas missões aí do lançamento, né, de foguetes espaciais que acabaram fracassando por causa dessa pressão da conformidade no grupo, em que alguns engenheiros já sabiam, detectaram uma vedação, um problema que estava tendo com aquele foguete espacial, porém não falaram porque a coesão, né, estava tão grande ali, a conformidade, algumas pessoas disseram que estava tudo bem, e eles não tiveram coragem, né, de denunciar e falar a respeito disso, e acabou sendo catastrófico. Então, como, né, um exemplo extremo, mas dentro das organizações também isso pode acontecer. O status, né? Até mesmo grupos pequenos têm rituais para definir o status, né? Uma determinada hierarquia dentro das organizações. E como que isso influencia no comportamento dos demais indivíduos? Pessoas que têm um status dentro de uma organização, relacionado, por exemplo, às normas, elas tendem a desviar algumas determinadas normas por acharem que elas têm um status superior aos demais. Elas tendem também a se pronunciar mais, se a gente fizer, por exemplo, uma reunião e solicitar a opinião das pessoas, as pessoas que têm maior status, elas tendem a ser mais comunicativas e expressar mais as suas opiniões do que as pessoas com status menor. E isso pode ser um problema quando a gente tem um problema que a gente quer resolver. As pessoas que têm maior status, elas deveriam, né, deixar as outras pessoas falar, ou a própria empresa incentivar que todos dessem a sua opinião, porque o que acontece quando uma pessoa tem um determinado status, por exemplo, o dirigente, lá o gerente geral da empresa, ele dá uma solução, as pessoas tendem a ir a votar, né, ou ir de acordo com aquela própria escolha daquela pessoa. Então, isso pode influenciar, por exemplo, a criatividade. E tem consonância com o anterior com relação às normas, né, a própria conformidade ali. O status ele também é um motivador importante. Por exemplo, se eu acho que eu tenho um determinado status perante um grupo e eu descubro que nem é isso mesmo, isso pode ser um fator desmotivacional para mim. Então, o status ele contribui nesse sentido. A coesão. Coesão é muito importante para os grupos, né? Quanto mais os grupos forem coesos, mais produtivos eles serão, maior será a satisfação das pessoas integrantes desse grupo. A coesão ela tende a acontecer quando os grupos são menores. Quanto maiores os grupos, menor a coesão, porque aí tem falhas de comunicação, né, os ruídos, é muito mais difícil administrar grupos maiores do que grupos menores. A coesão acontece também quando as pessoas ficam mais tempo juntas. Então, se a gente tiver, por exemplo, uma estrutura departamentalizada, onde as pessoas não têm muito contato, a coesão não vai ser muito grande. Se a gente proporcionar, né, que essas pessoas passem mais tempo juntos, né, diminuamos ali, por exemplo, entre a sala, aproxime fisicamente mesmo as pessoas, elas tenderão a ser mais coesas. A coesão também acontece quando gerentes, a própria organização, estimula que as pessoas compitam entre si. Então, a competitividade ela faz com que as pessoas sejam mais coesas, né? Logicamente, com metas que sejam alcançáveis, né? Que proporcione aí objetivos claros também, né? Senão pode ser o contrário.
E o último item, o tamanho do grupo, acabei falando, né, quando eu falei de coesão, grupos menores, eles tendem a ser mais coesos, então automaticamente são mais produtivos, acabam sendo mais produtivos, né? Tem mais, os grupos grandes têm pontos positivos também, a gente vai falar sobre isso, porque tem maior criatividade. Então, quanto mais pessoas a gente tem, mais ideias, né? Não que duas cabeças pensem mais do que uma, mas acaba tendo mais criatividade. Vão ter pontos negativos disso também, porque acaba reunindo, né, mais especialistas e por exemplo, um ponto negativo seria a própria folga social dos grupos grandes. E o que é a folga social mesmo? A folga social é quando as pessoas veem que não vão ser recompensadas individualmente, por exemplo. Então, elas tendem a se folgar, né? Elas acham que uma pessoa não pega uma responsabilidade inteiramente para si. Elas acham que tem outras pessoas que podem contribuir para a resolução daquele problema, para completar aquela tarefa ou aquela atividade, e elas tendem a não dar a maior produtividade delas do que elas dariam se tivesse um grupo menor, por exemplo, onde tivessem instituídos especificamente o papel de cada uma. Então, quanto maior os grupos, maior a incidência dessa folga social. E como é que a gente consegue diminuir essa folga social recompensando individualmente? Assim como o trabalho que vocês fizeram, houve critérios bem estabelecidos, que, por exemplo, a apresentação é individual, ia contar, ia ser a nota ia ser individual, então as pessoas tendem a se esforçar mais do que, por exemplo, uma pessoa só representasse todo o grupo, então a carga recairia totalmente sobre ela. Como vocês, se uma pessoa só apresentasse, né, os outros não teriam que se preparar e teriam todo o conhecimento sobre aquele conteúdo, por exemplo, nem que seja a parte que a pessoa acabou fazendo. Então, o próximo slide vem falar ali da tomada de decisão em grupo. Então, acabei falando alguns pontos já, né? Mas aqui tá especificamente sobre a tomada de decisão em grupo. Então, a diferença entre os pontos fortes e pontos fracos do grupo. Por exemplo, eu vou citar alguns, depois vocês podem ver ali. O ponto forte é que você vai coletar mais informações, né? Quando você tem um grupo grande, porque aí tem mais especialistas, mais pessoas vão dar mais informações, consequentemente vai ter um caldo maior, né? Vai ter um maior número de pessoas, maior número de ideias, né? Que vai acabar contribuindo para chegar numa solução melhor para aquele problema, por exemplo. Só que um ponto negativo, justamente, é o tempo. Quanto mais pessoas contribuem para uma determinada solução, maior vai ser, né, essa burocracia, o tempo para tomar essa decisão. Então, de um lado, a gente tem aí ideias mais criativas, então a gente pode dizer que depende do problema. Se é um problema muito grande, né, logicamente ele requer o envolvimento de mais pessoas. Quanto maior o grupo, mais, né, logicamente tem que ter ali critérios estabelecidos, né, para que isso aconteça. Depois a gente pode ver nas reuniões, né, como que pode ser feito isso. Então, as pessoas acabam demorando mais, né, mas tem uma maior criatividade, uma maior base, né, de conhecimentos. O ponto fraco também dentro disso pode ser com os conflitos internos, a ambiguidade da responsabilidade, então quem que vai fazer determinado papel é um ponto fraco. Deixa eu ver mais um ponto positivo do grupo grande, né? Decisões com qualidade elevada, porque justamente muitas pessoas vão dar mais opiniões, então essa qualidade vai ser maior. As técnicas de tomada de decisão em grupo, então, assinalo aqui as três que a bibliografia nos traz: o brainstorm, onde colocam pessoas numa sala e todo mundo dá a sua opinião, sem vetar nenhuma opinião, tudo é bem-vindo, e aí depois é eleita, né, a ideia ou compilada ali para chegar numa solução mais apropriada para aquele determinado problema. O grupo nominal é a apresentação de ideias previamente escritas, discussões das ideias para esclarecê-las e as avaliarem. Cada participante faz uma classificação das ideias apresentada de forma individual. A ideia que tiver maior pontuação é escolhida. Então, cada um dá uma ideia, né, de maneira ali individual, e depois é votado, né, apresenta ali, faz um ranking, né, uma pontuação, e a melhor ideia é escolhida. A reunião eletrônica,
Os participantes se reúnem numa sala em formato de U, cada um com seu computador, pode ser um tablet também, e eles colocam essas ideias de maneira em anonimato, e ninguém vai ficar sabendo então quais são essas ideias, e acaba que proporciona uma honestidade e é mais rápido, né? Porque uma pessoa não vai influenciar na ideia da outra. Entrando em equipes. Nossa, 20 minutos já, né? A gente falou do comportamento de grupo. Agora a gente vai falar de equipes. Então, se a gente pudesse diferenciar grupos de equipe, muito se fala isso dentro das organizações, treinamentos, né? Então, usem os conhecimentos lá da estrutura organizacional, vai servir para vocês diferenciarem equipes de grupos. Então, os grupos de trabalho, eles vão interagir, né, para compartilhar informações e tomadas de decisão na sua área de responsabilidade, onde o desempenho é o somatório das contribuições individuais dos membros. Então, imaginem um grupo de trabalho, uma departamentalização. Cada um vai falar do seu próprio setor e vai chegar lá, por exemplo, num produto final ou numa decisão final. Já as equipes de trabalhos, elas vão se reunir e vão fazer isso de maneira conjunta. Então, os esforços individuais não são a soma de cada uma das partes, né? Os esforços, eles vão sendo feitos em conjunto, né, no nível de desempenho, para que a soma das contribuições individuais seja feita ali naquele momento. Um exemplo seria para a formatação de um produto. Se fosse formatado um produto em grupo, como que seria? Uma pessoa seria responsável pela concepção do produto, a outra pessoa, né, ou um pequeno grupinho ali vai ser responsável pela concepção, o outro pela produção e um pela venda, né, o marketing, colocar isso, né, divulgar isso para os clientes finais. Já em equipe, como que seria? Todas as pessoas. O marketing daria as contribuições do que está vendendo, né, qual que é a opinião, né, o perfil daquele consumidor, e isso afetaria na concepção do produto, porque já iria ser concebido de acordo com as características ali daquele determinado público-alvo. O pessoal de produção falaria, não, essa matéria-prima aqui, ela é mais barata, ela é mais sustentável e tudo mais. Isso poderia agregar valor, né, lá no marketing, né, para vender para um preço maior, por exemplo, né? Porque a gente consegue vender por um preço maior quando a gente agrega, né, um determinado valor a um determinado produto. Então, essa seria, por exemplo, a diferença, né, de grupo de trabalho, de equipe de trabalho. As equipes, então, elas utilizam melhor os talentos, né, dos funcionários para que as empresas sejam mais competitivas. E um ponto importante das equipes de trabalho é que elas são mais produtivas e as pessoas tendem a ficar mais satisfeitas. Porque lembrem lá da coesão, as pessoas, imagine uma equipe concebendo, né, desde o início determinado produto, elas vão ser mais coesas, cada um vai ver e vai aprender mais também, porque vai aprender dos outros setores, né, vai compartilhar mais informações, então as pessoas tendem a ficar mais satisfeitas do que no seu próprio quadradinho. Os tipos de equipes são 4: a solução de problemas, autogerenciadas, multifuncionais e as virtuais. Então, a de solução de problemas é o apaga-incêndio, né? Acontece o problema, vai lá, toma uma decisão para chegar ali numa melhor decisão possível para aquele problema. As equipes multifuncionais, lembrem também do que a gente viu em relação às hierarquias, está muito ligado com a questão da departamentalização. Então, os funcionários do mesmo nível hierárquico, mas de setores diferentes, né, se juntam para cumprir uma tarefa. Então, a gente pode pensar em gerenciamento de projetos, né? Pega uma pessoa de cada um dos setores, né, e se juntam para cumprir ali uma tarefa. Isso tem uma redução de tempo nos processos, custo, qualidade e criatividade, porque quando especialistas estão concebendo um produto ali, um serviço conjuntamente, né, acaba não influenciando no sentido, né, é inverso do grupo que a gente tinha visto. Então, eles estão reunidos, é aquele mesmo exemplo que eu disse, né, então isso vai acabar diminuindo os custos, porque, por exemplo, se fosse um grupo, em vez dessa equipe multifuncional, o que aconteceria? Poderia conceber o produto, né, utilizando uma matéria-prima muito cara, e isso impactaria muito nos custos, e que marketing que conseguiria vender um produto
caro que não está adaptado para o mercado, né? Então tem mais, acaba tendo mais qualidade também, né? Porque são pontuadas essas questões, né? Do que é melhor para o cliente, né? Vai verificando ali de acordo com o perfil o que poderia ter uma aceitação melhor. As equipes autogerenciadas, elas, além das sugestões, né, igual da solução de problemas, elas implementam soluções e assumem total responsabilidade pelos resultados. Então, aqui a gente pode, inclusive, não ter as lideranças, as pessoas sabem exatamente quais são os seus papéis e elas executam e assumem toda a responsabilidade pelo que dá certo, pelo que dá errado, né, naquela equipe. A gente pode pontuar que essas equipes elas dão mais certo quando são pequenas, né? Se a gente tiver equipe muito grandes, a gente não vai ter como elas serem autogerenciadas. Quanto maior a equipe, fica mais difícil, né? Aí funcionaria mais como as multifuncionais. E o ponto positivo é que tem maior produtividade e agilidade devido à participação nas decisões. Então, como não tem o líder ali, todo mundo tem que decidir conjuntamente. E isso reflete na própria produtividade e satisfação dos colaboradores, né? Porque eles podem decidir, por exemplo, como que eles vão negociar, horários flexíveis, etc. Porque o que importa é o resultado final do produto. Estamos prontos para esse tipo de equipe autogerenciada? Depende, né? Empresas que já têm uma certa maturidade, elas conseguem ter esse tipo de equipe, né, autogerenciada. Equipes que têm uma rotatividade muito grande, fica muito difícil, porque o grupo não é coeso. Então, qual que é o princípio, né, para a gente ter uma equipe coesa, né? As pessoas têm que ter confiança umas nas outras, né? Confiar no trabalho, confiar no caráter numa das outras. E equipes que a gente tem uma rotatividade muito grande, fica difícil isso. As equipes virtuais, muito comuns agora com a divisão internacional do trabalho. Às vezes a gente tem uma empresa que está com uma sede administrativa em um local, a produção em outra e a comercialização nos pontos onde aquele produto, né, tem um perfil para ser comercializado. E isso proporciona, por exemplo, o alcance, né, e a comunicação entre esses com as tecnologias, né, a internet, videoconferências e novos aplicativos, o próprio e-mail, né, podem ajudar as pessoas a se conectarem. Então, as equipes virtuais são uma tendência e o problema delas pelo fato de não estarem, né, geograficamente, fisicamente próximas, a menor empatia e a interação direta entre os grupos. E a gente vai ver que em comunicação nada substitui a comunicação verbal, nada substitui eu estar aqui gesticulando, falando para vocês. No entanto, que eu ia gravar um áudio, mas é totalmente diferente de uma imagem onde você pode se expressar, você pode ver a expressão verbal. Então, nada substitui essa questão de estar conversando entre si. Mesmo que eu agora que esteja falando com uma câmera, isso vai chegar depois aos meus interlocutores, que são vocês, e vocês vão poder assimilar melhor, né? Porque estão vendo a entonação, onde é importante, onde não é, onde é apenas um exemplo. E isso é muito diferente, por exemplo, de uma escrita. Né? Se eu fosse escrever, isso seria totalmente diferente, porque tem que ter uma linguagem mais rebuscada, né? A comunicação é diferente nesse sentido. Então, já uma palhinha aí da comunicação. O modelo de eficácia de equipe tem vários exemplos ali, tanto no contexto quanto na composição, o projeto de trabalho e o processo. Eu vou dar um exemplo de cada um, depois vocês atentem se alguém tiver alguma questão. Pode recorrer à própria bibliografia que está bem explicadinho, ou pode me mandar também alguma questão. Então, uma equipe ela só vai ser eficaz se ela tiver, por exemplo, recursos adequados para isso, né? Se você não tem recursos, né, para sua equipe, você não consegue também ser eficaz. A liderança é muito importante, a gente vai falar de liderança também. Se a gente tiver uma liderança que muito autoritária, a gente vai ter alguns problemas. Em alguns casos ela é requerida, em alguns casos não. Avaliação de desempenho e sistema de recompensa. A gente falou bastante sobre recompensas, vocês devem ter visto também em disciplina de gestão de pessoas. A gente precisa recompensar as pessoas, a gente não vive só de salário, a gente vive também
reforços positivos, negativos, né? Toda aquela questão comportamental, o que gera aprendizagem, o que não gera, por exemplo, a punição, ela tem efeito a curto prazo, mas depois pode ter rotatividade, absenteísmo. Então, existem outros mecanismos que podem ser feitos para que as pessoas sejam eficazes. Dentro da composição, o primeiro exemplo ficaria ali as habilidades dos membros. Não adianta a gente ter uma equipe, né, tá contratando todo mundo direitinho, não tem um gap ali, uma lacuna muito grande, mas as pessoas contratadas não têm as habilidades, né, as competências requeridas, né, técnicas e habilidades interpessoais requeridas para aquele determinado cargo. Aí não adianta muita coisa também. Autonomia, né? Essas pessoas não podem tomar decisões ali que vão, por exemplo, beneficiar o cliente naquele momento, que tá irritado já e ela não tem autonomia, e aí tem que partir para aquele atendimento robotizado, vou falar, eu só estou fazendo a minha parte, vou chamar o responsável para que possa te ajudar, né? Não munir as pessoas, né, com treinamento e dar autonomia para que ela possa tomar decisão mais acertada ali para poder, de repente, diminuir um conflito. A significância da tarefa. A gente é muito mais eficaz quando a gente sabe que determinado produto vai atender uma necessidade de um cliente, ou que aquele serviço que a gente está prestando é para um bem maior, né? Por exemplo, eu dando aula, eu estou contribuindo para a formação, né, das pessoas. E se a gente for pensar no Brasil, é muito difícil ser professor hoje em dia, mas as pessoas são munidas, né, motivadas por essa questão de contribuírem para o conhecimento. Então, é uma significância da própria tarefa, do próprio cargo. Então, tem que fazer com que isso também seja perceptível para os colaboradores, para os funcionários da empresa. O processo, metas específicas, né? Não adianta a gente treinar uma equipe, né? Fazer uma socialização, contratar e tudo mais, e não colocar metas, desafios para as pessoas cumprirem. Elas não sabem o que elas estão fazendo ali, né? Então, as metas são muito importantes, né? Vocês vão ver, ou já viram isso, né, no planejamento estratégico, isso é muito importante para as organizações. A gente tem que saber para onde a gente está indo, né? Quais os objetivos que a gente quer alcançar. Já falei um pouquinho da comunicação, mas agora a gente vai falar brevemente qual que é o papel da comunicação, né? Fazer com que uma mensagem do emissor chegue ao receptor sem o menor número de ruídos possíveis, né? O ideal seria que, como ela foi dita, ela chegue lá nos ouvidos, né? Chegue na compreensão exatamente como você queria. Mas isso muitas vezes não acontece, porque eu não sou responsável por aquilo que você interpreta. Todos nós temos a nossa visão de mundo, temos filtros, né? Tem vários ruídos, né? A maneira como são utilizados os canais vai chegar nas pessoas de uma determinada maneira e elas vão interpretar de uma determinada maneira. Então a gente tem que estar ciente desse processo para que a gente possa tentar minimizar esses ruídos, né? Essas ambiguidades e incertezas que podem acontecer com a determinada comunicação. O papel da comunicação é esse, diminuir incertezas, né, fazer com que as pessoas saibam o que está acontecendo naquele determinado momento dentro da empresa. Por exemplo, agora que a gente está com essa crise aí dos caminhoneiros, a gente fica totalmente perdido, porque a gente não sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer depois, e isso pode se instalar dentro das empresas também, esse cenário de ambiguidade, e isso gera ansiedade nas pessoas, e aí o atendimento não sai como deveria ser feito, e vários outros erros acabam acontecendo dentro da organização. Então, distorções, ambiguidades, inconsistências acabam aumentando a incerteza e tem muitos impactos negativos dentro da organização. Os próprios exemplos acabam influenciando para esse conflito, né, de relacionamento da própria comunicação, mas os conflitos geralmente acontecem pela própria tarefa e conflitos de tarefa de processo, depois a gente vai ver nos conflitos. Então, o que a gente pode fazer para que a comunicação seja o mais assertiva possível, para que não tenha essas ambiguidades e incertezas que acabam ocasionando ansiedade nas pessoas dentro da organização? Dar feedbacks, né, sobre o desempenho. As pessoas às vezes solicitam para os gestores, como que eu tô indo, tá dando certo, né? Vocês me disseram como que era a tarefa,
como que eu deveria ser feito, eu estou fazendo de acordo com aquilo que é requerido para a função. Às vezes as pessoas solicitam, porque elas querem saber se elas estão agindo, né, tendo desempenho favorável dentro da organização, principalmente ali nos 3 primeiros meses, né, de experiência. A gente tem que sempre estar acompanhando as pessoas dentro da organização, dar esse feedback e receber esse feedback, né, para que a gente fique tranquilo, né, não fique ansioso, nervoso, não, com o que pode acontecer. Né? A maioria dos problemas acontecem por causa dessa ansiedade. Então, a comunicação de metas, né, e outras mensagens acabam aproximando, né, e criam ambientes de confianças e, por sua vez, reduzem a incerteza. Então, o papel do gestor é fazer com que essas incertezas sejam as menores possíveis, sejam eliminadas para que a equipe tenha uma eficácia. Uma boa comunicação acaba influenciando na produtividade. As pessoas, quando não têm certezas nem ansiedade, sabem exatamente para onde que elas têm que ir, que o desempenho dela tá ok, tá bacana, ou se não tá, onde que elas têm que melhorar, né? E isso acaba aumentando a produtividade e também, logicamente, a satisfação. Se a gente está produzindo bem, se a gente sabe exatamente o que tem que ser feito, para onde a gente está caminhando, a gente vai acabar ficando mais satisfeito com aquela organização. Nossa, show, é aqui mesmo, né? Que eles me dão feedback, então é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero permanecer. E às vezes tem até alguns outros pontos negativos dentro da empresa, por exemplo, sei lá, uma falta de plano de carreira, por exemplo, mas as pessoas têm esse feedback sobre o desempenho delas, são reforçadas positivamente ou negativamente para que melhorem, né, tenham uma certa aprendizagem, as pessoas tendem a ficar, né, e ter um comprometimento com a organização mesmo, né, apesar de outros tipos de problemas que a organização pode ter, porque nenhuma organização é perfeita, né. Então é necessário também escolher o canal adequado para fazer esse feedback. Logicamente que coisas mais importantes em momentos de crise, nada vai substituir a comunicação verbal, né? Tete a tete, face a face. Tem coisas que não devem ser enviadas por e-mail, né? E tem coisas também que servem como documento, tem que ser documentadas. Então, o e-mail, ele serve para documentar questões, uma ata, né? Um resumo daquela reunião. Isso deve ser enviado por e-mail. Mensagens corriqueiras do dia a dia podem ser enviadas, por exemplo, por mensagens instantâneas, para a caixa lá de e-mail ficar só com o que ou que pode ser documentado e depois, né, a pessoa pode recorrer lá para verificar uma decisão que foi tomada anteriormente. O grau de esforço dos colaboradores vai depender da percepção que eles têm entre o quanto eles se esforçam, né, o quanto eles se desempenham naquela atividade e a recompensa que eles têm disso, né, que vai influenciar na satisfação tanto dos objetivos organizacionais dele, né, como colaborador, como pessoais. Então, a gente só vai se esforçar dentro de uma organização, né, quando a gente vê que a gente tem uma recompensa, né, seja ela, né, física mesmo, como bônus, né, viagens, né, até mesmo elogios. Então, a recompensa ela está intrínseca e esse processo de comunicação e processo de produtividade e satisfação do colaborador, né? Então, para terminar essa questão, boa comunicação contribui para a satisfação no trabalho e, consequentemente, ela acaba diminuindo a rotatividade, o absenteísmo, né? E todas essas outras questões negativas que ocorrem dentro das organizações. Deem uma olhada também, não vou falar um a um, mas deem uma olhada nas barreiras para comunicação eficaz. Vou citar algumas delas só e depois vocês deem uma olhada, né? A linguagem, por exemplo, ela é muito importante, né? Como a gente se comunica com as pessoas, a gente tem que conhecer o perfil do nosso receptor para a gente se comunicar da maneira mais adequada. Então, a idade, às vezes, a gente tem pessoas que estão dentro da organização, lembram daquela questão das gerações dentro da organização, pessoas com menor idade, né, uma idade, né, que estão entrando no mercado de trabalho agora, pessoas que já estão 20, 30 anos, a comunicação ele pode ter um choque, né, não se adequar. Então a gente tem que ter concepção disso para tentar trabalhar essa comunicação da melhor maneira possível, né?
A educação das pessoas, o nível educacional também pode influenciar nessa questão. Então, quanto mais massificada for a comunicação, mais fácil ela tem que ser para que atinja todos os alvos, né? O histórico cultural também influencia na comunicação, né? Por exemplo, o Brasil é um exemplo muito latente disso, né? Se a gente comunicar com uma pessoa numa filial daqui, outra lá de Salvador, uma do Recife, ou lá do Norte, né? Vão ter coisas que vão soar diferente, né? Vão ser chamadas de determinadas maneiras, né? Devido a esses regionalismos. Quanto mais pessoas de países e culturas totalmente distintas das nossas. Então, tem que tomar cuidado quando vai se comunicar com pessoas de outros lugares, né? A percepção seletiva. A gente viu isso no comportamento individual, a gente não consegue, né, captar tudo que acontece ao nosso redor, então a gente tem alguns mecanismos, né, o nosso cérebro faz com que a gente perceba seletivamente aquilo que nos interessa, e isso é uma barreira para a comunicação, porque aí dentro de uma comunicação a gente vai pegar só aquilo que nos interessa, que vai nos favorecer, e isso é um ponto negativo. Então, quanto mais crítica for essa mensagem, mais a gente tem que analisar e tentar deixar, né, todos os estereótipos, preconceitos de lado, para que a gente possa traduzir e entender completamente essa mensagem, né? A gente tende a selecionar também essas informações de acordo com a sobrecarga de informações. Então, muita comunicação, se a gente mandar 10 e-mails sobre o mesmo assunto, vai gerar também uma falha de comunicação, porque é muita coisa a respeito disso, você fica perdido no meio de muitas informações. E pouca comunicação também gera ansiedade, porque as pessoas não sabem, né, como devem agir, como que devem se comportar, porque não tem pouca informação a respeito daquilo. Então, a comunicação ela tem que ser mediada nesse sentido. Entrando na liderança, muito se fala, né? Muito se discute sobre liderança. Então, eu vou falar brevemente o que é mais interessante, mais importante para a nossa disciplina, devido ao comportamento organizacional, né? Devido ao comportamento das pessoas, dos grupos, da própria estrutura dentro da organização. Tudo vai influenciar na forma como os líderes agem, e isso está totalmente ligado com o comportamento das pessoas. Se a gente tiver um líder totalmente autoritário dentro da organização, a gente vai ter determinado tipo de subordinado, né? As pessoas vão se comportar de determinada maneira. Se a gente tiver um líder totalmente solto, né? Que deixa fazer tudo o que querem, também vai ter determinado tipo de comportamento das pessoas dentro da organização. E isso vai vir da própria estrutura, vai vir também toda a soma, né, a bagagem, né, da percepção, do comportamento, a personalidade das pessoas vão influenciar nisso. Quando a gente fala em liderança, tem duas palavrinhas que eu gostaria que vocês pensassem. Uma delas é influência. Todos os conceitos que vocês virem sobre liderança vai estar dizendo lá. A liderança requer, o líder é aquela pessoa capaz de influenciar as pessoas a atingir determinado objetivo. Fim. Então, esse é o conceito mais contemporâneo e predominante de liderança, né, na área de administração. Então, as organizações elas requerem, né, que os líderes criem visões de futuro e sejam capazes de inspirar os membros da organização a querer realizar essas visões. Então, está totalmente ligado a essa questão de influência. Se eu sou um bom líder, eu sou um líder que eu consigo influenciar os meus subordinados, os meus liderados, a atingir determinados objetivos. É interessante citar, e aí eu colocaria uma pergunta para vocês. Vocês acham que a liderança é nata? As pessoas nascem líderes? Essa é uma das maiores controvérsias quando se fala em liderança, porque até determinados pontos, né, até a década de 60, 70 e outros estudos primeiros, né, os primeiros estudos sobre liderança, queriam descobrir isso, se tem algumas características que vão formar aí líderes melhores, líderes que conseguem influenciar mais as pessoas. Então, é consenso entre os estudiosos que a liderança pode ser desenvolvida nas pessoas.
Ninguém nasce líder. O que que acontece? Lembram dos estudos de personalidade? Lembram do modelo de personalidade lá do Big Five? Então, eles vêm dizer o quê? Que tem uma relação muito interessante entre a personalidade e a liderança. Então, não é que as pessoas nasçam líderes. Tem pessoas que têm uma personalidade mais introvertida e uma pessoa que tem uma personalidade mais extrovertida. Mas o que a gente tem que analisar é que na nossa sociedade atual, agora, século XX, desde o século XX, agora no século XXI, a sociedade valoriza as pessoas que são extrovertidas. Pode ser que no futuro isso não seja uma regra. Então, o líder vai ser requerido do líder que ele tenha esse perfil mais carismático, né? Para que consiga fazer com que as pessoas façam aquilo que deve ser feito, né? Atinjam os objetivos da organização. Então, o modelo Big Five trouxe alguns resultados, né? Os traços, por exemplo, de extroversão, consciência, né? A conscienciosidade que a gente estudou e abertura para novas experiências mostraram uma forte e consistente relação com a liderança. Então, pessoas que têm esses três traços de personalidade, elas tendem a ser líderes nas organizações, porque é o que a nossa sociedade valoriza atualmente. Então, acabou que essa abordagem comportamental veio trazer isso, mas isso não quer dizer que as pessoas, né, possam não ser desenvolvidas para liderança. Mas, logicamente, se as pessoas tiverem esses traços de personalidade, vai ser mais fácil para ela ser líder dentro de uma organização, porque aí ela vai conseguir influenciar as pessoas. Aí surgem também outros conceitos, né, como a autoliderança, autoobservação, autoorientação, autorreforço e fixação de metas pessoais desafiadoras. Então, o líder ele tem que se auto-orientar também, ele tem que colocar metas para ele mesmo, para que ele possa atingir seus objetivos e os objetivos da organização. A liderança ética, né? O líder ele é um modelo, né, a ser seguido pelas pessoas dentro da organização. Então, se ele tem atitudes antiéticas, os seus colaboradores também vão seguir esse caminho, né? Ou vão sair, dependendo da atitude dessas pessoas. Se elas forem passivas ou ativas, elas podem sair da organização onde o líder tenha práticas antiéticas. E se ele prezar pela ética, também as pessoas vão tender a ter esse tipo de comportamento. Bom, o poder está totalmente ligado com a liderança. E o poder, ele está em todo lugar, né? E não está diferente dentro da organização. Ele se materializa lá dentro também, né? Desde a nossa formação dos territórios, né, até as nossas escolhas diárias, a gente acha que está escolhendo, a gente está escolhendo entre aquilo que nos é disponibilizado. É a mesma coisa dentro das organizações, né? E o poder ele pode denotar diversos significados. Ele pode denotar ação de força, né, com governos autoritários ou até próprio dentro da organização. Por exemplo, um líder autoritário ele vai dizer, né, ou você faz ou você é demitido, né? É uma força simbólica ali, um poder simbólico que ele exerce sobre aquela pessoa, mas é um sinônimo de força, né? O poder pode ter essa face, pode ter a questão da persuasão. Então a gente vê, por exemplo, nos governos atualmente, né? As pessoas tentam, né, pela persuasão, ali através da mídia, fazer com que as pessoas atendam certas demandas, né? E se as pessoas não fazem, aí vem a chamada para força, né? Coloca o policiamento para dissipar, por exemplo, uma greve, uma manifestação. Então, ali a gente vê, dentro da organização é a mesma coisa, né? Às vezes o líder ele pode fazer com que a pessoa, por meio da persuasão, faça determinada tarefa, se a pessoa não fizer, aí vem a ameaça, né, de que ou você faz ou você vai ser demitido. Então, estão vendo como podem ser as faces do poder e justamente para controlar algo ou alguém, né? O controle também está intrínseco ao poder, porque se você não controla a pessoa, você não consegue fazer com que ela faça aquilo que tem que ser feito, né? Então a liderança, o poder está impregnado também do controle.
Então, os líderes usam o poder como meio para atingir os objetivos do grupo. O poder não requer compatibilidade de objetivos, apenas uma relação de dependência. Então, eu dependo do meu emprego, né? Eu dependo disso, então eu tenho que fazer o que me é requerido, né? E os objetivos, né, tem que ter pelo menos alguma congruência entre os objetivos dos líderes e dos liderados, né? Quanto mais forem semelhantes, né, ficarem próximos aí esses objetivos, mais fácil é fazer com que as pessoas sejam influenciadas dentro da organização. Aí tem ali um slide das bases do poder. Existem dois tipos de poder que acabam se desencadeando em outros que a gente vai falar agora, né? O poder formal ou poder legítimo é aquele instituído pela própria organização, inerente ao cargo. Então, a pessoa tem o cargo ali de gerente, ela tem esse poder formal. E também tem o poder pessoal, que é o poder, né, que são umas características específicas do indivíduo. Então, o líder lá, ele pode ter o poder formal atribuído a ele, que vai ali desde o poder coercitivo, a recompensa, o poder de informação, mas ele também pode ter características pessoais que vão lhe conferir poder também, como, por exemplo, algum talento, o poder de referência ou o poder de carisma. Então, um líder, quando ele sai daquele cargo, por exemplo, de liderança, ele ainda pode ter o poder pessoal dele. Isso não acaba porque ele já tem essas características pessoais. E tem pessoas também que têm poder mesmo sem ter um cargo de liderança, porque elas têm esse tipo de poder, essas características pessoais. Então ela acaba tendo um tipo de poder também. Então o que seria o poder coercitivo? Já dei o exemplo ali, né? A questão da punição, né? As pessoas podem punir com advertência, suspensão, demissão. E vale lembrar que a gente viu na teoria da aprendizagem, as pessoas, a punição ela tem um efeito só a curto prazo, depois pode gerar rotatividade e absenteísmo. Elas não geram aprendizagem, só os reforços positivos e negativos. Então, muito cuidado se você for líder e você usar só do poder coercitivo o tempo inteiro. Você vai ser considerado um líder totalmente autoritário. O poder de recompensa são as trocas aí, né? Você faz o que eu quero, né? Você faz o que tem que ser exigido pela organização e você vai ser recompensado por isso. O salário é o básico, né? Lembra das teorias lá de motivacionais, né? O Herzberg, o salário, ele não vai causar motivação, porque está inerente já à atividade ao contrato de trabalho, não é mais que obrigação da empresa pagar o salário. Então, existem outras formas de você recompensar o seu colaborador, né? Pode ser bônus, é, o reconhecimento, né, pelo trabalho, por meio de elogios, prestígio, né, ou dar a ele tarefas mais interessantes, proporcionar horários flexíveis. E como eu disse, a recompensa, né, ela vai resultar em aprendizado, diferentemente da punição. E existe também o poder de informação. Quando você está num cargo, você sabe o que está acontecendo, você tem contato com a diretoria e tudo mais. E isso é um certo tipo de poder. Você sabe, por exemplo, quem vai ser demitido, quem que não vai ser, você pode até contribuir para essa lista de demissão. Então, você tem poder sobre as pessoas por causa disso. E o poder pessoal pode ser o de talento, referência ou carisma. O talento é uma influência baseada no conhecimento especializado, numa habilidade específica ou conhecimento. Então, só você, por exemplo, dentro da empresa, sabe sobre programação, né? Você que programa, software e tudo mais, você vai ter um poder no meio disso. Por exemplo, se tiver um downsizing ali, você tiver a empresa está querendo mandar pessoas embora e ela depende totalmente ali de você, né? Não tem uma outra empresa. Seria mais caro, por exemplo, subcontratado que manter você ali dentro para atender todas as demandas da empresa. Você vai ter assegurado seu emprego por causa disso. Então, o talento é um desses exemplos, né? O poder de referência são pessoas que a identificação com uma pessoa que possua recursos ou traços desejáveis, né? Quando você admira uma pessoa. O maior exemplo é as celebridades. Mas pode ser também uma pessoa que tem uma boa aparência dentro da organização, ela pode exercer poder sobre outras pessoas. Aquele carrão, né, do ano, ela vai ter um poder também de referência dentro das organizações. As escolas estão cheias desses poderes de referência, né, que acabam indo para o cinema, né, para os filmes hollywoodianos que a gente vê, né, o poder de referência, como exerce poder sobre as outras pessoas, porque elas querem ser igual, né, aquelas pessoas
E isso é um tipo de poder. O poder do carisma, né? As pessoas, elas tendem, como eu comentei, a nossa sociedade, ela tende a valorizar as pessoas que são carismáticas. Então, os líderes carismáticos, eles arrastam multidões. A gente vê aí, por exemplo, temas que são chatos, né, como filosofia, no saber popular, estão disseminando, circulando nas redes sociais, correntes de WhatsApp e tudo mais, porque tem comunicadores que estão utilizando uma linguagem mais acessível e estão utilizando esse carisma que eles têm para falar de temas do cotidiano, né? Então, um exemplo seria o Karnal, Cortella, né, que falam desses temas e muitas pessoas acabam compartilhando, vendo os vídeos deles. Então, a gente pode ver como que o carisma pode influenciar as pessoas a acessar determinados conteúdos que no passado, né, poderiam ser considerados como muito densos, difíceis, chatos, por exemplo. E a mesma coisa pode acontecer dentro da empresa, né? A pessoa pode às vezes nem ter um cargo de liderança, mas ela tem um determinado carisma, ela tem poder, né? Os seus colegas a procuram, né? Ah, você fala melhor, você é simpático, tudo mais, vai lá e apresenta esse projeto, né? Ela acaba conquistando seguidores e acaba influenciando as pessoas, né? Dentro da organização, mesmo não sendo líderes. Então ficam aí as bases do poder. As táticas do poder são várias, depois vocês deem uma olhadinha, não é difícil, né? Então, tem desde a insinuação, como a bajular uma pessoa, né? Fazer elogios antes de fazer um pedido, né? Troca, né? Uma recompensa em troca de alguma coisa, né? Ah, eu faço teu trabalho hoje, né? Em troca de você me substituir amanhã, né? São táticas do poder. É, a pressão, avisos, repetições de solicitações ou ameaças, entra naquela coisa do autoritarismo, não são muito eficazes. E existe também a coalizão. A gente está vendo aí, quando a gente vê greves, né, várias categorias às vezes fazem uma coalizão para ter um poder mais forte, né? Porque daí elas acabam obtendo o apoio de mais pessoas. Quanto mais pessoas estão lutando por uma determinada causa, mais fácil delas serem ouvidas. Então, é um poder lateral que consegue ter uma voz maior. E geralmente, essa coalizão, mesmo dentro das empresas, depois que consegue determinado objetivo, ela se dissolve. Depois, dê uma olhadinha em todos os outras táticas de poder. O que cria dependência, né? A importância, a escassez e a não substituição. A escassez é básica, né? Então eu dependo de uma pessoa, né? E mais um vídeo aí para ver se agora a gente consegue terminar. Eu estava falando sobre o que cria dependência na questão quando falava do poder, das táticas de poder, então dê uma olhadinha, né, na questão da importância, escassez e da não substituição. Então, quanto maior a dependência de B em relação a A, maior o poder sobre A em relação a B. Então, se eu dependo muito de uma pessoa para fazer determinada coisa para mim, determinada tarefa, mais dependente eu sou daquela pessoa. Então, isso aí fica muito claro quando a gente vê a questão de até mesmo pessoas que a gente não via, né? Um menino lá que entende de informática, né? O netinho com a vovó, ele acaba tendo um prestígio ali, determinado poder, porque ele entende e o vovô não entende. Então, os papéis estão se invertendo na nossa sociedade. A mesma coisa acontece dentro das organizações. A gestão do conhecimento, eu coloquei agora, né? Tá junto com essa questão do poder, porque as pessoas que detêm conhecimento e não estão documentadas para a organização, elas detêm poder também. Então, eu sei muito sobre vendas, por exemplo, e estou 20, 30 anos trabalhando nesse mercado. E aí a empresa pode solicitar que essa pessoa faça entrevistas, né, e documente tudo como que tem que ser feito o processo, todas as lições aprendidas, tudo que ela já sabe sobre vendas, técnicas de negociação, o perfil dos clientes e tudo mais. E eu documento isso para depois servir para treinamento, para outras pessoas. E aí acaba que isso pode gerar até um certo conflito, as pessoas não vão querer compartilhar essas informações. Mas se compartilhadas, a empresa pode criar uma base
dessas informações, e isso se chama gestão do conhecimento, e é uma forma de poder também que as empresas vão ter frente à concorrência e tudo mais, mas por um outro lado pode gerar um conflito, porque o funcionário pode não querer, né, disponibilizar essas informações, porque aí ele perde esse poder, né, esse poder de conhecimento que ele tem de todas essas tarefas adquiridas ao longo do ano, da vida dele. E às vezes ele nem conseguiu todas essas informações da empresa, né? Fruto de muitos cursos, né? De outras empresas, de muitas coisas que deram errado e agora ele teria que disponibilizar. Então fica aí esse embate, né? Esse conflito. A política dentro das organizações, esse é um tema muito complexo, né? Porque as pessoas não querem ouvir falar de política, né? Mas as pessoas fazem política dentro das organizações também, desde uma troca de favores entre pessoas do mesmo nível hierárquico, né? Então a política ela tá em todo lugar. Por exemplo, tá saindo uma promoção, né? E aí eu e você, né, duas pessoas têm o mesmo nível, o mesmo tempo de empresa, as mesmas qualificações, os mesmos cursos, e aí eu vou lá e me aproximo, né, do gestor, porque eu sei que esse cargo vai entrar, né, vai ficar aberto, e eu já vou lá e vou fazendo política, falo a respeito dos meus conhecimentos, isso é fazer política, né? Então tem dentro de todas as organizações também. O que tem que diferenciar é o poder político legítimo e o ilegítimo, né? Um exemplo do poder legítimo seria essa troca de favores para benefício mútuo, esse próprio exemplo que eu acabei de fazer. E o ilegítimo seria, por exemplo, em vez de eu falar de mim, eu falar mal do meu suposto concorrente, né? Então, isso é um tipo de sabotagem. Então, denunciar o colega, né? Vazar informações confidenciais da empresa, isso dá até justa causa, isso seria um comportamento político ilegítimo. Conflito e negociação. Então, o conflito ele precisa ser percebido, né, pelas partes envolvidas. Eu posso considerar alguma coisa como conflituosa e você não, né? Você pode ter uma percepção diferente disso. Então, as duas pessoas têm que perceber que é um conflito, né, para que ele ocorra. E o conflito vai desde formas mais sutis dentro da organização até debate, né? E às vezes pode até partir para agressão dentro da organização. Então, sobre as visões e tipos de conflito. Teve 3 tipos de visões. No começo, né, achando que todo tipo de conflito é ruim, essa é a visão tradicional de 1930 a 1940. Depois, a visão de relações humanas de 1940 a 1970, que o conflito existe mesmo, ele não pode ser evitado. Em alguns casos pode até ser usado, né, como algo benéfico para a organização. E a última corrente, né, atual, é a interacionista. Ela classifica os conflitos em funcionais e disfuncionais. Os funcionais seriam conflitos que você apoia para ter maior criatividade dentro da organização e elas acabam melhorando o desempenho do grupo, o desempenho da própria empresa. E os disfuncionais, aqueles que devem ser evitados, né, porque eles atrapalham o desempenho. Aí dentro disso existem 3 tipos de conflito: o de tarefa, de relacionamento e o conflito de processo. Então, o conflito de tarefa está relacionado ao conteúdo e os objetivos do trabalho. Em níveis baixos, eles podem ser funcionais, né? Não deve cair na discussão de quem tem que fazer o quê, mas como. Então, se ficar ali relacionando, esse é teu papel, esse é meu, você deveria fazer, isso vai partir para o lado pessoal e isso pode ser um conflito disfuncional. Mas se você criar um conflito ali, né, saudável, no sentido de que como poderia ser feito, vão surgir várias questões, né, e vai aflorar uma certa criatividade. Então, nesse ponto, o conflito ele só é bom quando as pessoas podem ser mais criativas, dar soluções mais criativas para determinado problema. Um conflito de relacionamento, geralmente nenhum tipo de conflito, não existe conflito funcional de relacionamento. Todos têm que ser evitados, né? Que são as relações interpessoais.
porque eles reduzem a compreensão mútua, porque é muito difícil você conseguir falar sobre um determinado comportamento, você apontar algo negativo no comportamento sem falar da pessoa. Então é uma linha muito tênue aí, então tem que tentar não fazer com que esse tipo de conflito ocorra, né? Nem funcional, nem disfuncional. Já o conflito do processo está relacionado com determinada tarefa, né? Como que o trabalho é realizado. Em níveis reduzidos também pode ser funcional. Então, lembrem sempre que quando a gente fala em como e não quem, né? Ou em níveis baixos, podem ser conflitos positivos para a organização. No sentido de criar um debate para que surja mais ideias, né? Que surjam maneiras, né, diferentes de fazer determinada coisa. Então, às vezes, se você fica evitando o conflito, esse tipo de conflito, não vai ter criatividade. Então, é para isso que o conflito, né, funcional serve, para aumentar a criatividade e ter soluções mais criativas. Aí ele tem um quadro do processo de conflito, né? São 5 estágios. Então, o conflito ele tem que ser percebido, né? Ele é sentido pelas pessoas, né? Então, existe o conflito, há uma certa incompatibilidade. Aí depois tem a personalização, as pessoas sentem que realmente tem um conflito e vão ter uma intenção, né? Ou em competir, ou em colaborar, né? Ou se acomodar. No estágio 4 aí sim é o comportamento propriamente dito, né? Então as pessoas reagem, né? Vão se comportar, né? De maneira explícita. Então, e aí, a partir disso, aqui, a quinta etapa, né? O quinto estágio é a questão da própria consequência, né? Ou vai melhorar o desempenho do grupo se for funcional, ou vai piorar se for disfuncional esse conflito. Aí as técnicas de administração de conflito, essas 9 primeiras são para resolução, quando o conflito é disfuncional. Um exemplo seria o não enfrentamento, são pessoas que suprimem ou se evadem do conflito. Um outro seria a concessão, cada uma das partes abre mão de alguma coisa valiosa para si em prol da resolução do conflito. Então, isso seriam 2 maneiras, existem outras técnicas ali para resolver conflitos disfuncionais. E tem também um tipo de técnica para estimular o conflito, no caso do conflito funcional, que é a própria comunicação. Utilização de mensagens ambíguas para aumentar os níveis de conflito. Então, sugerir ali, por exemplo, numa reunião, colocar e se, né? Pode começar com e se, colocar vários tipos de opiniões, né? Pontos e contrapontos para as pessoas debaterem e chegarem a soluções criativas. Essa é uma maneira de fazer com que o conflito funcional tenha algo positivo, né? Para poder melhorar o desempenho do grupo ou uma solução mais criativa. Um resumo sobre conflitos e negociações. Eu não falei muito sobre negociação, não vai cair isso em prova, vocês vão ter uma disciplina só sobre técnicas de negociação. Os conflitos não estão relacionados somente ao mau desempenho do grupo ou das organizações. Então, os conflitos eles podem ser positivos e podem ser negativos, né? Funcionais ou disfuncionais. Eles não podem ter um alto nível, né? Ser alto demais, né? Mas também, se não tiver conflito, no caso desse funcional, vai chegar uma época que a empresa vai se tornar estagnada. Então, por isso que os autores defendem níveis baixos de conflito de tarefa ou de processo, para que tenha maior criatividade e a empresa consiga, né, se ficar ou crescer num determinado mercado, né? Os baixos níveis de conflito, então, estimulam a criatividade, né? Permitem que as tensões sejam liberadas e propiciam o processo de mudança. Então, para isso que serve o conflito positivo, vamos chamar assim, né? Que é o funcional. Em relação à negociação, existem 2 tipos de barganha, que é a distributiva e a barganha integrativa. A distributiva é aquele tipo de barganha onde eu quero ganhar a qualquer custo. Então, por exemplo, eu estou negociando um carro, né, que estou querendo vender, e eu nem conheço a pessoa para quem eu estou vendendo, e ele está com um problema lá no motor. E aí eu acabo, né, não falando, omitindo esse tipo de informação, porque eu nunca mais vou ver ele. Diferentemente
né? Se fosse uma pessoa que eu conhecesse, um conhecido de um amigo meu, se eu tivesse repassando, né, vendendo o carro a ele, a barganha integrativa seria oferecer resultados que satisfaçam as duas partes. Então eu já falo sobre esse tipo de problema, né, a impera ética, e falo que ele está custando tanto, né, vou dar esse desconto, né, de acordo com esse valor que a pessoa vai precisar gastar no carro por causa desse problema que ele tem. E aí é uma relação ganha-ganha, né? Dentro de uma empresa, a gente pode citar a questão de que você, no turismo, por exemplo, né? Você cobra um serviço muito alto, porque você nunca mais vai ver o turista. E, por exemplo, um outro tipo de serviço que você quer ter um relacionamento a longo prazo. Então, você tem que sempre partir para barganha integrativa para você ter um relacionamento a longo prazo e você conseguir novamente negociar com essa pessoa, né? Porque a pessoa você vai poder negociar com ela novamente. Se você não for ético, né? Se você quiser ganhar, você não vai conseguir negociar com ela novamente. Então, tem que partir para uma solução sempre, né? Uma barganha aí sempre ganha-ganha, que é a integrativa. E aí, para finalizar, para você fazer uma negociação, você tem que definir o seu objetivo da negociação, né? Eu quero vender por X, né? E você tem que entender de todos os atributos daquele produto que você está vendendo ou serviço, limitar o seu BATNA, que é o melhor valor o valor limite ali que você venderia o teu produto. Então, por exemplo, se anunciou por 5.000, no máximo você conseguiria vender por 4.000. Então, esse é o seu BATNA. Você tem que também definir e tentar inferir qual que é o BATNA da pessoa que você tá, o opositor, a pessoa que você tá negociando. Então, você tem que estudar o seu oponente, né? O que ele quer do meu produto? Ele tem outras alternativas? Quais são as intenções ocultas do oponente? Então, tentar entender. Alguém já negociou com ele, da minha empresa? Eu já negociei. Como que foi a negociação? Ele é mais agressivo? Ele é de barganhar? Ele vai apresentar contraproposta ou o preço dele é o último final e negociável? Então, tem que saber todas essas informações para eu conseguir fazer uma negociação, né, ter uma negociação com um resultado mais positivo, né, para as duas partes. E caso não tenha uma negociação, não feche, né, o negócio, né, aquele determinado acordo, tentar sair de uma maneira mais honrosa possível, né? Porque às vezes a negociação ela pode avançar para um outro nível. Então, de repente, vai ter que passar por um outro supervisor, então você vai ter que ir lá defender. E se você não sair de uma maneira honrosa, isso pode ficar feio, né? Ser negativo para você, para tua organização. Então, tem que tentar encerrar a reunião em harmonia, né? Ou deixar a proposta aberta, né? Para uma nova oportunidade, né? Agora estamos num momento de crise, né? Deixar o cartão, né? Com os meios que você pode ser encontrado e tudo mais, né? Ressaltando ali os atributos positivos do seu produto ou serviço. Agora, se encaminhando já para o final, tá acabando quase o nosso vídeo, falta falar sobre a estrutura organizacional e a cultura organizacional, que foram os temas de dois seminários de vocês. Então, a estrutura organizacional, ela é muito importante porque ela vai determinar como que as pessoas se comportam, como eu falei lá no início do curso, né? No início do curso e no início desse vídeo. A estrutura, ela também gera interferências em como as pessoas se comportam dentro da organização, porque existem empresas, né, modelos organizacionais distintos com estrutura simples, burocrática, né, mais estruturas mais mecanicistas, burocráticas e estruturas orgânicas. E é sobre isso que eu venho aqui falar para vocês. Então, como, né, uma pergunta seria como que a estrutura pode influenciar as atitudes e o comportamento das pessoas, né? Porque elas são distribuídas, organizadas, né, e coordenadas de determinadas maneiras. E existem diversos elementos, né? A gente pode ter uma estrutura de especialização, né? Divisão do trabalho, aquela estrutura totalmente departamentalizada, onde cada um faz o seu papel, não tem noção do todo, né? Ou de departamentalização, né? Cada um no seu departamento, ou de cadeia de comando, só uma pessoa, né? Tem uma linha de autoridade só, as pessoas não podem tomar decisões ou dar suas opiniões, né? Isso pode influenciar no comportamento das pessoas.
se é uma empresa totalmente centralizada, né, centralizadora, autoritária, burocrática, uma empresa descentralizada, né, onde as pessoas podem dar opiniões, né, isso tem muito a ver com a satisfação dos colaboradores. E aí existem os modelos organizacionais, né? As estruturas simples geralmente funcionam melhor em pequenos negócios, onde o, o gestor ali, o dono da empresa, faz diversos papéis, né? Estruturas simples não funcionam em empresas grandes, porque aí começa a ficar mais burocratizada, né? Tem que ter uma certa padronização das tarefas, mas também o ponto negativo é a obsessão e obediência às regras. Então, quando tem um caso diferente, não consegue tratar esses casos diferentes. Esse é o problema da estrutura burocrática. A matricial, ela pode ter tanto uma departamentalização funcional, então cada especialista, setor de marketing, financeiro, produto e tudo mais, ou por produto, né? Por produto a gente seria bem uma empresa projetizada, no caso de todo mundo vai desenvolver junto ali, todo mundo vai ficar ali, vai ser em função do produto ou do serviço, por exemplo. Aí existe a estrutura de equipe, que a gente já falou, né? Quando a gente falou em equipe, ela tem uma descentralização maior, né? E isso contribui para maior produtividade e maior satisfação. Existem as organizações virtuais também, que elas terceirizam a maior parte das funções, mas elas são mais centralizadoras. As organizações sem fronteiras, elas substituem departamentos por equipes autônomas, então elas removem essas fronteiras verticais com decisões participativas para gerar maior interação. Então, essas sem fronteiras são bem parecidas com as empresas orgânicas, né, que são empresas mais soltas, mais abertas, diferentemente das estruturas mais mecanicistas e burocráticas. E qual que é ideal? Vai depender do nicho, do tamanho da empresa. A gente não consegue ter uma empresa orgânica com muitos funcionários, com muitos colaboradores. Quem sabe no futuro isso dê mais certo, mas atualmente a gente vende estruturas hierarquizadas em todos os setores, né? Tem hierarquia em toda a nossa vida e às vezes a gente pode se sentir um pouco perdido quando a gente está trabalhando numa empresa onde não tem exatamente, não tem a hierarquia, né? Isso também a gente não pode confundir com falta de definição de regras e papéis. A gente pode ter uma empresa orgânica mais solta, né, para decisões, mas tem as regras estabelecidas, né, de quem que deve fazer o que, né, as atribuições de papéis. Então não dá para confundir isso também. E as empresas, elas vão diferir entre si também por causa das suas estratégias, né? Como eu disse, dependendo do tamanho da empresa, ela vai ser mais burocrática, né, do que uma empresa menor que pode ser um pouco mais solta, várias pessoas fazerem várias tarefas e acabarem tomando decisão para atender o cliente da melhor maneira possível. A tecnologia também vai influenciar e o próprio ambiente. Existem também as empresas que vão pelo lado da inovação, né, que elas são aquelas criadoras, precursoras, né, de ideias, né, produtos inovadores. Essas empresas elas precisam da flexibilidade da estrutura orgânica. Quanto maior, mais inovadora a empresa, se ela for totalmente departamentalizada e burocrática, ela não vai conseguir atingir a inovação. Existem as empresas com minimização de custos, né, que, por exemplo, não vão estar tanto na mídia, mas elas também buscam a eficiência e estabilidade da estrutura mecanicista, porque aí elas acabam pelo fato de não reduzirem, não serem as inovadoras, né? Elas reduzirem esses custos, por exemplo, com propaganda, né? Marketing, elas buscam essa questão da burocracia das empresas mecanicistas para conseguir permanecer no mercado. E já os imitadores, eles entram no mercado depois que as empresas que são as precursoras, aí as inovadoras já testaram, né, determinados produtos inovadores, então elas copiam, né, e colocam esses produtos no mercado. Então, elas precisam combinar as estruturas. Elas precisam ter uma certa estrutura mecanicista para manter controles rígidos e custos baixos, né? E já um pouquinho de orgânica, né? Voltada para a busca de novidades. Então, elas têm que estar atentas ao que está sendo lançado nos mercados para conseguir essa eficiência e lançar logo em seguida um produto similar, né? Com preço menor. E para conseguir esse preço menor, elas precisam dessas regras, né, e burocratização das empresas mecanicistas. Então, o que importa do modelo é o tamanho da empresa, né, como que elas foram concebidas. Isso tem muito a ver com a cultura organizacional da empresa, né, que vem lá desde os fundadores, né. Algumas pessoas se sentem mais confortáveis em estruturas mais
mecanizadas, né, em estruturas mais burocráticas, né, e outras vão se sentir mais produtivas e satisfeitas em ambientes que elas possam dar sua opinião, né, que sejam mais flexíveis, como as empresas orgânicas, né, geralmente aparecem com carreiras de profissionais com alta qualificação. O que a gente pode depreender da cultura organizacional é que a gente tem que considerar as diferenças individuais. Vão ter pessoas que precisam que as regras, né, sejam constantemente sejam lembradas, os líderes cobrem para que elas possam entregar o seu trabalho. É, elas se sentem não tão confusas, né? Elas ficam confortáveis nesse tipo de situação. Diferentemente de outras pessoas que já querem, né, dar ideias, né, desenvolver inovação e tudo mais, e as empresas orgânicas, as pessoas se adaptam mais às empresas orgânicas, né? Geralmente a satisfação está ligada à participação no processo decisório, porém é o inverso para funcionários com baixa autoestima. Então, funcionários que geralmente têm baixa autoestima, eles vão preferir empresas que sejam com maiores regras, né, mais mecanicistas. E funcionários que gostam de participar do processo decisório, né, se trabalharem em empresas totalmente burocráticas, né, eles não vão conseguir dar opiniões e não vão ficar satisfeitos. Além dos fatores individuais e do grupo, a estrutura influencia as atitudes e comportamentos do funcionário, foi o que eu falei no início. À medida que a estrutura organizacional reduz a ambiguidade, esclarece o que deve ser feito, como deve ser feito, a quem reportar, ela molda as atitudes, fornece motivação para um melhor desempenho, né? Então, isso aí é muito importante dentro das organizações, né? Precisa ter metas claras, né, para reduzir a ambiguidade, né? Definir os papéis, os objetivos, metas, né, para moldar o comportamento dos funcionários, né? E o que seria então a cultura organizacional? É um sistema de convicções compartilhado, é aquilo que a pessoa, como que a gente percebe, aqui nessa organização é uma organização ética, né? Como a gente percebe, essa organização aqui é tudo meio bagunçado, não tem muita hierarquia. Então essa é a cultura, como a gente percebe. Então é um conceito descritivo, né? Diferentemente em relação à satisfação, né, do trabalho, né, que é uma avaliação. Eu me sinto assim, me sinto assado a respeito da determinada organização. Então, a cultura é como a gente vê, como a gente percebe a organização. E a cultura, ela precisa de institucionalização, né? É um comportamento apropriado, significativo, ele passa a ter valor para si mesma, independente dos bens e serviços que produz. Quando uma empresa se institucionaliza, ela tem uma autoridade da marca. Então, aquela concepção primeira lá que teve dos seus precursores, dos fundadores, eles perpassam toda a organização, né? E aí é um processo longo, né? Que é formatado dia a dia no cotidiano, com rituais, contação de histórias, né? São várias formas que você faz com que essa cultura ela passe, né, por gerações e gerações de colaboradores aí. Geração aqui não no sentido, né, de épocas, né, mas a gente sabe que hoje em dia as pessoas não estão mais ficando tanto tempo nas empresas, né, um perfil das novas gerações, então tem ciclos, né? Vai se renovando isso. E isso acaba passando também, né, por esses ciclos dentro da organização. Qual que é a função da cultura? Ela define fronteiras, ela cria senso de identidade entre os colaboradores, facilita o comprometimento com algo maior do que os interesses individuais, ela serve como uma argamassa social que ajuda a manter a organização coesa e ela acaba influenciando no comportamento dos indivíduos e reduz a ambiguidade. Então, a cultura organizacional é muito importante porque ela vai criar essa argamassa social aí, ela vai ter essa função de juntar tudo, né? Então, ela é de extrema importância, né? Deve sempre ser revista, ser comunicada, né? Um item interessante é que a cultura do país vai sempre se sobrepor e ser mais influente que a cultura organizacional. Então, é importante a gente contribuir para a diversidade das organizações, só que a gente tem que ter essa concepção de que a cultura do país vai sempre ser mais forte. Por quê? A gente, desde pequeno, já introduzida a nossa cultura nacional. Então, as culturas dentro das organizações podem variar, mas dentro a cultura nacional ela é geralmente coesa e única, né?
culturas fortes e fracas, né? As organizações não possuem culturas uniformes, né? Tem culturas dominantes e subculturas. Então, tem aquela cultura formal, né? Que é aquilo que o seu precursor, fundador, tenta passar para todos os funcionários, mas vão sendo criadas culturas paralelas, ainda mais em empresas grandes, né? Vão sendo disseminadas outros tipos de cultura, né? Cultura forte e fraca. Uma cultura forte é quanto mais aceita forem os valores essenciais e o comprometimento dos funcionários, né? Quando as pessoas sabem exatamente o que elas têm que fazer, aí a gente tem uma cultura forte, porque aí isso não é só comunicado no início, quando a pessoa é contratada, isso está sendo sedimentado por toda a organização, né? Isso por meio de diversas formas, né? Que eu já falei, a questão de histórias, rituais, símbolos, materiais e linguagens acabam fazendo com que essa cultura se solidifique e perpasse por todos os setores, né, hierarquias da organização. Existem aspectos disfuncionais da cultura também, né? Barreira a mudanças, né? Quando uma equipe está muito coesa, ela pode impedir as mudanças. Barreira à diversidade, né? A questão da pressão por conformidade. Então, determinadas pessoas acabam fazendo uma pressão e vetando aí eliminando diferenças, né? Ou tornam as pessoas invisíveis, né? Outra pessoas diversas, né, de outra diversidade, de outra etnia, por exemplo, dentro da organização, e isso é um aspecto disfuncional da cultura. Barreira à aquisição e a fusões, já aconteceu, né, fracasso, né, por colocarem culturas diferentes juntas, né, não terem trabalhado essa questão, uma coesão, e deu conflito, já teve falência de empresas por causa disso. E como começa aí, como que mantém a cultura, começa pelos fundadores, né, que tem uma visão daquilo que a organização deve ser. Então eles contratam funcionários que pensam iguais a eles, doutrinam, né, através do treinamento, socializam através da integração dos funcionários, né, e vão introjetando essa forma de pensar e o modelo que o fundador gostaria que fosse, né, norteando aí, né, colocando valores, convicções e premissas, né? A própria personalidade do fundador acaba se tornando parte da cultura integrante da organização. Então, aquilo que ele formou vai sendo a parte da cultura. E se ele não for muito incisivo nisso, outras pessoas podem formar essa cultura com base na cultura que ela gostaria que fosse, mesmo que imperceptivelmente, inconscientemente. Então, como é importante, né, se você trilhar e fazer com que as pessoas tenham a cultura que você gostaria que fosse, né? E ainda mais a questão ética, né? Padrões éticos e antiéticos, isso é muito importante. E os funcionários aprendem a cultura a partir da história, por exemplo, da fundação da empresa, como que iniciou, etc. Os rituais seriam sequências repetitivas de atividades que expressam os valores fundamentais da empresa, né? A gente vê isso muito no setor de venda, né? Grito de guerra, né? Lemas que são repetidos, né? Pelo próprio fundador, pelos diretores, pelos gerentes, né? Que são frases que norteiam o próprio comportamento da organização. Símbolos materiais, né, vão sendo criados dentro de organizações, escritórios abertos ou fechados, isso denota o tipo de cultura que a empresa tem, né, transmite valores, né, como a igualdade, a criatividade ou a falta de igualdade dentro da organização. A linguagem. Então, pessoal, acho que é isso. Desejo uma boa avaliação para vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição. E leiam o material. Leiam, né? Porque a avaliação ela vai ser de consulta, mas vocês têm que fazer ela de maneira interpretativa. Se vocês escreverem tal qual está no livro ou tal qual está nos slides, eu não vou considerar a resposta, ok? Obrigada, beijo!